vocês em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podem sentar, por favor. A descoberta de como tomar o fogo foi, com certeza, um grande avanço para a humanidade. Até então, o fogo surgia de forma espontânea, por hiperaquecimento dos arbustos ou por conta de raios que caíam na floresta. Eu imagino que os nossos ancestrais, antes de saber como controlar o fogo, eles ficavam desesperados com aquela chama mortal que se espalhava e consumia plantações, matas e vilarejos, matando, destruindo e dilacerando tudo o que havia em seu caminho. Quem se lembra da infância, eu acho que era o filme do Bambi, que mostrava o incêndio na floresta. Para os animais ainda é um pouco assim, para a gente, nem tanto, mas mesmo assim o fogo destrói muito. E a verdade é que o homem não consegue domar o fogo como um todo. Grandes incêndios, como os que acontecem ainda hoje de forma criminosa, em vizinhanças, em parques naturais, em áreas de mata nativa no nosso Brasil, em bairros de comunidades carentes, eles ainda têm a capacidade, esses incêndios, de destruir vidas inteiras e trazer tristeza e desespero por onde eles passam. Assim, tendo em vista o perigo que o fogo representa e o seu caráter devastador, é óbvio que uma chama, uma sarça que queima, um arbusto que não se consome, atrairia a atenção de Moisés. Como pode um fogo que não destrói, um fogo que não se espalha, causando destruição por onde passa? Creio que ele até tenha pensado naquele momento: olha, se eu conseguir domar este fogo, nós vamos ter uma fogueira eterna que nós podemos usar. E assim Moisés foi de perto, por curiosidade, observar aquele fenômeno. Eu não sei se eu teria coragem de chegar perto do fogo assim. Talvez Moisés fosse um pouquinho piromaníaco. Mas ele não tinha muito a perder para começo de conversa, porque Moisés sempre foi um cara fora do padrão. Ele foi filho adotivo, depois foi acusado de assassinato, depois teve que fugir numa terra estranha. Ele é o tipo de pessoa que nós, se ouvíssemos falar dele, nós não íamos querer ter esse homem no nosso meio. Ele não era uma pessoa com um passado muito honrado nos padrões de então. Sendo assim, um risco a mais de chegar perto daquele fogo não seria muito problema para ele. Afinal de contas, ele já tinha vivido bastante. E aí, ao aproximar-se daquela sarça, daquela chama, daquele arbusto que queima, se revela um anjo, o anjo do Senhor, dizendo que aquele lugar era santo. Santo em hebraico significa separado, e esse é o contexto de santidade, é separado para alguma ação de Deus. Ou seja, aquele lugar foi separado por Deus para uma revelação muito importante. Deus foi até Moisés e chamou-o naquele lugar para resgatar o seu povo que sofre no Egito. Moisés, por fora da lei, foi incumbido da tarefa especial de levar o povo de Deus do Egito, do cativeiro, à terra prometida de Canaã. Mediante o comando de Moisés, o povo vai cruzar posteriormente o mar e o deserto. Deus ofereceu a esse povo o resgate. E o povo foi batizado, entre aspas, na nuvem e no mar, cumprindo as promessas de Deus. E Deus ainda proveu a eles o alimento espiritual, o maná que os sustentava naquela jornada. Hoje nós estudamos na Epístola a mensagem de São Paulo dizendo que Cristo é o nosso maná. Os sacramentos,
corpo de Cristo, que nós tomamos em sua memória, é o nosso maná. Deus não desampara o seu povo. Nós vivemos a quaresma, em que a gente pensa no cativeiro, no exílio e na penitência. Em breve estaremos na Páscoa. A Páscoa, que é sinal dos judeus da salvação do cativeiro, e é sinal para nós cristãos da salvação do cativeiro do pecado, através de Jesus Cristo. Mas essa salvação tem seus percalços, porque às vezes o povo de Deus recusa o caminho mais simples. Ele se entrega aos vícios, à preguiça, ao ócio, aos relacionamentos superficiais, tentando a vontade de Deus. Ele se esquece da dádiva de Deus para com eles. E aí eles perecem, às vezes em quantidades assustadoras, às vezes vítimas dos próprios erros e imprudências, às vezes vítimas dos erros dos outros. E esse mote da mensagem que Cristo traz para hoje no Evangelho. Ele se depara com aquele grupo de pessoas que comentam sobre uma morte trágica, que não é muito diferente da morte desses jovens em Santa Maria há um mês. Os judeus, como muitas pessoas no dia de hoje, acreditavam com superstição que sempre que uma calamidade acontecia, era um castigo de Deus para aquelas pessoas, porque eles estavam com raiva daquelas pessoas por alguma coisa que aquelas pessoas fizeram. Só aquelas pessoas. Só elas. Jesus mostra que assim como todos nós, aquelas pessoas também eram pecadores. E que nós, assim como elas, se não nos arrependermos, pereceremos. Não esta morte deste corpo, mas uma morte eterna. E como estamos na palestra, eu creio que essa parte, esse trecho, é a realidade mais contundente que o Evangelho tem para passar neste momento. Eu sou um pecador. Você é um pecador. Todos nós somos pecadores. E nem essas vestes, nem esses paramentos, nem a erudição, nem a boa música, nada disso nos torna melhores ou piores uns dos outros. Nós somos todos falíveis. Todos nós somos pecadores. E se não fosse pelo amor e pela misericórdia de Deus, nós estaríamos todos condenados à morte. Não que morte simbolize o cessar de uma vida terrena. Morte ali simboliza toda uma série de privações pelas quais nós passamos. Às vezes nós vivemos a morte em vida. O nosso corpo um dia vai morrer, e essa é uma certeza. Nós começamos a quaresma com essa certeza. Nós saímos do pó e do pó ao pó voltaremos. Mas muito pior que essa certeza é deixarmos morrer em nós a possibilidade de viver a plenitude do amor de Deus, a plenitude das promessas que Cristo tem para nós, ou seja, aquilo que Deus planejou que nós viéssemos a ser na nossa jornada. Não se engane, Deus não volta para trás. As promessas dele, de uma forma ou de outra, serão cumpridas, como alerta ao nosso salmo de hoje. Por mais que Israel tivesse pecado, em um dado momento, o seu povo chegou à terra prometida. É claro que foi muito depois, foi ao custo de muitas e muitas noites dormindo no deserto, de muitas adversidades, vagando em círculos, sofrendo com calor de dia e com frio à noite. Mas chegaram. Nós que estamos aqui também somos povo de Deus. Nós também estamos em peregrinação do cativeiro para a libertação, do pecado para a santidade, da individualidade para a comunhão. E quem nos guia nesse caminho? Cristo, a quem nós confessamos como nosso Redentor todos os domingos. Nós fomos batizados e selados com a marca de Cristo. Assim como os hebreus passavam pelo Mar Vermelho,
espiritualmente. Nós somos povo da nova aliança. E a promessa de Deus de uma nova Canaã é o nosso futuro. É a comunhão plena com Ele. É a oportunidade de viver no centro da vontade de Deus. Algo que, se nós quisermos, nós podemos começar a experimentar desde agora. Entretanto, é muito triste quando nós deixamos de perecer as inúmeras possibilidades que nós temos de aproveitar esse resgate que Deus provém em nossas vidas. Nós somos de Cristo, isso é verdade. Mas muitas vezes nós não deixamos Cristo estar no controle das nossas ações. E aí nós perecemos. Ainda que estejamos vivos, nos mexendo. Mas nós vivemos como verdadeiros zumbis, mortos espiritualmente, com inveja, com raiva, olhando para o nosso irmão e não tendo nada de bom a fazer, olhando para o nosso próximo e apontando-lhe um dedo de condenação. É tipo os zumbis do Walking Dead. Nós vivemos assim, se nós deixamos morrer espiritualmente. Aquele bando de gente perambulando pela rua, dizendo-se cristão, vivendo de uma maneira pior, mais condenatória, mais infeliz do que outros que nem cristãos são. Sigamos as promessas de Cristo. São Gregório de Nissa, que foi um dos pais da igreja do século IV, ele escreveu sobre a sarça ardente. Ele escreveu todo um texto sobre essa sarça ardente, sobre essa planta que queima. Segundo ele, esse mistério de Deus que traz a iluminação através do fogo na sarça, Deus como chama que não consome, como luz, ele é o mesmo Deus que se revela na nuvem a Moisés. Ele não se faz conhecer por inteiro, ele não se deixa ver por inteiro. Ao perguntar o nome dele, ele diz apenas: eu sou o que eu sou. E até o tetragrama, para representar Javel e a velha hebraica, ele não se pode pronunciar corretamente nos dias de hoje. Tem gente que diz que é Jeová, tem gente que diz que é Javé, tem gente que diz que é Yahvé. Deus, uma certeza nós temos, não se revelou ainda por completo para nós, mas nós temos pequenas mostras de sua misericórdia. E esse mistério de deixar Deus agir, como se a gente estivesse embarcando numa montanha russa, sem saber exatamente onde vai levar. Confiando na promessa de Deus, sem a gente ter completo domínio e entendimento de quem é Deus, apenas confiar nas suas promessas. É assim que nós passamos cada vez mais a vê-lo e a ver o mundo com os olhos espirituais de Deus. É assim que nós passamos cada vez mais a ter vida em Cristo, a deixar de andar como corpos vivos por aí. São Gregório de Nissa, ele enfatizou uma paralela muito interessante entre esse arbusto da sarça e a Virgem Maria sendo iluminada pelo Espírito Santo e dando a luz a Jesus. Um simples e frágil arbusto, assim como uma simples e frágil mulher. Ambos foram iluminados pela luz divina, que é fascinante, mas não consome, não destrói. Ela enaltece e santifica. Nós, por mais frágeis que sejamos, também podemos ser consumidos, sem ser destruídos por essa luz, por esse fogo de Deus. Nós podemos ser como aquele arbusto. Nós podemos ser fonte de iluminação para as pessoas. Jesus Cristo é a luz desse mundo, é a luz de luz, como diz o credo. E assim como Maria, que na sua fragilidade deixou brilhar o Cristo em seu ventre, nós podemos deixar o Cristo brilhar em nossas vidas. E nós podemos brilhar e refletir a sua luz. E aí nós seremos como um arbusto mortal, insignificante, pequeno, frágil. Porém, a sarça, a chama de Cristo brilhando em nós, nos tornando muito mais especiais do que nós ousaremos ser, nos tornando aquilo que Deus tem para nós. E aí o fogo do Espírito nos cercará, e nós refletiremos o Cristo em nós.
Mesmo que no passado nós tenhamos sido fora da lei, como Moisés. Tá? Moisés era o cara da música do Roberto, era ele, era fora da lei. Nós podemos ter sido fora da lei. Nosso passado pode nos condenar, mas se nós deixarmos essa luz brilhar sobre nós mudaremos. Nós também sabemos que o nosso Senhor é paciente. Ele espera mais uma jornada, Ele espera mais um ano para ver se o nosso pomar vai dar frutos. Ele espera, Ele tem paciência. Ele não nos cortará de primeira. Ele dá a nós essa paciência, essa oportunidade. Nós estamos no terceiro domingo da Quaresma. Já é a terceira semana que nós refletimos os nossos pecados e no que nós podemos fazer para melhorarmos como seres humanos, a fim de celebrarmos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo com corações puros, buscando a dignidade de servi-lo. Nós sabemos de suas promessas e nós sabemos do seu amor. Cabe a nós nos arrependermos das nossas transgressões. E assim como a famosa canção diz: deixar brilhar a luz de Cristo, deixar arder a chama do Espírito nas nossas vidas. Amém.